Ele é perito em nos maravilhar, queridos. Deus é fiel. Deus é bom. Sabe, queridos, existe uma maneira que você se comporta quando você conhece ou não uma pessoa. É assim comigo, é com vocês? Geralmente quando você tem uma intimidade, não é? Você já chega, cumprimenta, faz uma brincadeira, mas quando é a primeira vez, até você criar um relacionamento, você vai se achegando meio que de mais mansinho. Você vai testando e vai percebendo o temperamento, o modo. Tem uns que são, mais despojados, mais alegres, tem outros que você vai ter mais cuidado ao falar, você vai ter que saber como brincar. Não é assim? Então, você concorda comigo que o nível de conhecimento que você tem de alguém vai interferir no seu relacionamento? É óbvio. Não é assim? É óbvio. Sabe que com Deus não é diferente? Quanto mais você conhece quem Ele é, mais você vai ter liberdade no seu relacionamento. Quanto mais você reconhece quem Ele é na sua vida, quanto mais você reconhece o que Ele pode, o que Ele tem, o que Ele fez, o que Ele há de fazer na sua vida, mais você tem liberdade diante dEle. E isso vai interferir na ousadia de que você tem para se achegar a Ele. Tem coisas que eu posso ter liberdade para pedir, para conversar, para abrir, para falar com a Carlene. Tem coisas que eu não vou ter para fazer com a Adriana, com a Lara ou com a Júlia, que ainda é uma adolescente. Tem assuntos que eu vou tratar com mulher casada, tem assuntos que eu não posso tratar com mulher solteira. Não é assim? Sabe, com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Com Deus, conforme você vai conhecendo o caráter dele e reconhecendo quem Ele é na sua vida, mais você vai ter liberdade para poder se achegar e falar. Para poder se abrir, para poder conversar. E sabe que essa conversa é feita no seu momento de oração? Diga, eu vim para conversar. E você pode conversar na sua casa também, amém? Não é só aqui não, querido. Lá você tem essa liberdade. E louva a Deus porque somos livres. Para onde estivermos, a gente tem aí uma boca que não está amarrada, uma língua que não está presa. E você tem essa liberdade para falar o tempo inteiro. Amém? Então, olha só. Isaías 43:1. Vamos abrir, por favor? Pode ser na Nova Almeida atualizada? Por gentileza. Você acredita que a sua oração tem efeito? Você crê? Olha só. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque é isso aqui que eu quero que você se atente. Não tenha medo, porque eu o remi. Diga, eu fui remido. Amém? A remissão... E aí ele continua, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. A remissão, quando a gente faz o reconhecimento, quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, quando você abriu a sua boca para poder confessar e declarar isso, quando você fez esse ato, automaticamente, instantaneamente, você se tornou uma nova criatura. Os seus pecados foram remidos, você se tornou redimido. Ou seja, você antes era um pecador, agora você é justo, justificado por um ato da crucificação de Cristo. E isso, o que aconteceu? Isso te deu legalidade, acesso, permissão, autoridade. Para quê? Para se relacionar com Deus. Então, muitas vezes, muitos de nós podemos estar, eu posso dizer que omissos ou até intimidados no nosso momento de oração, por falta de conhecer aquele que nos remiu. De entender o caráter dele, de entender quem ele é. E de repente você não chega até ele diante de uma causa, diante de uma situação, porque você não sabe, eita, isso e agora? Não, isso eu dou conta de resolver. Pode deixar que essa bola é minha
e eu vou tentar vencer os 11 adversários que estão dentro desse campo, desse jogo, e ainda vou fazer o gol. Sabe, mas que você pode contar com Deus, que você pode se achegar a Ele e apresentar a sua causa, que você pode conversar, se abrir, você foi remido, você é justo. Paulo, em sua carta a Tiago, no capítulo 5, acho que no versículo 16, ele disse: ei, é muito eficaz a oração de um justo. E ele continua o texto falando: Elias, que era como nós. Quer dizer, Elias, ele por uma oração, ele decretou algo sobrenatural, que não iria chover durante 3 anos e 3 meses. Depois, quando ele orou, choveu. Eu não sei se você está entendendo o nível de ousadia que eu quero te colocar hoje. O nível de consciência do que você pode dizer e Deus vai ouvir. Diga, o que eu digo, Deus escuta. Mas eu quero te alertar também que o diabo também. Então é muito importante, ao mesmo tempo que você ora e tem essa convicção do que você está declarando em fé, no seu momento de oração, no que você está pleiteando na sua oração de petição ou de consagração, você confiando a Deus, que ao momento que você terminar esse momento de oração, na primeira adversidade, ou no primeiro desafio, ou na primeira sugestão que o diabo colocar, se você abrir a boca ao contrário, já é uma legalidade. Porque a oração, ela é uma autorização sua e minha para uma intervenção divina. Porque o governo, diga, é meu. Deus deu governo ao homem. Então, para que algo na sua vida aconteça, é preciso uma autorização sua. É preciso uma legalidade. Se Cristo morreu na cruz para que nós tenhamos a legalidade de se chegar a Deus, você, na sua oração, está dando uma legalidade a Deus para intervir na sua vida. Você teve um acesso para o relacionamento, agora você está dando acesso para uma intervenção através da sua oração. Sabe, queridos, mas as nossas palavras, elas são conhecidas no reino do Espírito. E o reino sobrenatural, diga, tem anjo, tem diabo, tem Deus e tem Satanás. Não que sejam, sabe, no mesmo nível, não me interpretem mal. Mas eu quero dizer que você pode anular aquilo que você tem orado. O governo é seu. Então você tem que permanecer. Diga, eu permaneço naquilo que eu declaro. Vamos lá para... Hoje eu estava meditando em Isaías 43 e eu me deparei com... Achei tão... Eu gosto tanto desse capítulo. Vamos para o 26. E muitas vezes você pode estar se perguntando: irmã, mas eu oro, eu falo, eu converso, eu conto, mas... Vamos aprender um pouquinho hoje. Olha só que poderoso. Eu tenho algumas chaves nesse versículo que eu gosto muito. Tá. Relembre-me o que aconteceu. Sabe, muitas vezes no momento da oração, a gente vai estar contando o que está passando. Você viu, Deus, o jeito que meu marido me tratou? Meu Deus, eu limpei a casa, ele nem elogiou. Sabe essas coisas bobas que a gente fica querendo contar? É para não contar as piores, né? Para ninguém se entregar com a risadinha aí. Eu mesmo me entrego. Olha só, e muitas vezes no momento da oração a gente vai querer apresentar as nossas, sabe, meninices, as coisas que a gente, né? Ficou chateada, ficou aborrecida, você viu como me tratou, você viu que não falou, você viu como é, você viu que eu fiz e não reconheceu, sabe? Mas sabe que Deus, Ele está falando aqui, olha que instrução, relembre-me o que aconteceu. Queridos, o fato mais absoluto, é a única verdade absoluta que aconteceu, que a gente tem certeza, diante que a gente pode se lembrar e se apegar, e que não vai mudar, é o que foi consumado na cruz. É a sua remissão, é a sua justificação, é a sua salvação. Sabe, é algo que você não precisa apresentar, deixar de lembrar por conta de coisas do dia a dia, por conta de desafios, por conta de circunstâncias. Senhor, você viu que eu semeei, mas tem agora essa conta para pagar e agora... Não se apegue a essas coisas. Ei, Senhor, eu sei. Você vai relembrar de quê? Pai, eu sei que na cruz
A maldição da pobreza foi levada. E eu reconheci esse sacrifício. Hoje eu sei que você se fez pobre para que eu fosse rico. Então as minhas necessidades estão sendo supridas, as minhas contas estão sendo pagas, eu tenho um bom pastor e nada me falta. É isso que você tem que relembrar. O seu momento de oração não é um momento de você estar desabafando como se estivesse num divã contando as suas ladainhas. Sabe, queridos, a gente pode se abrir sim com Deus, Ele pode ser sim o nosso psicólogo, né? Você pode sim confiar nisso, desabafar, mas sabe, eu quero levar você hoje, como eu disse no início, a um nível diferente. Nós precisamos, sabe, passar de fase. Vamos passar de ano no momento de oração? Tá chegando o final de ano aí, né? E a gente fica nessa expectativa com as crianças. Mas sabe que a gente também precisa se avaliar para ver o que precisa avançar? E aí, vamos juntos ao tribunal. Olha o que Deus está falando. Sabe, me relembra. Gente, Deus não tem amnésia não, mas Ele quer ter o conhecimento, Ele quer ouvir da sua boca e da minha boca o que verdadeiramente a gente tem conhecimento daquilo que foi feito e daquilo que é do nosso direito. Para quê? Para que Ele intervenha. Lembra da legalidade? Lembra do acesso? É através disso. Então, se eu não lembro, se eu não sei, se eu não tenho convicção, se eu tenho dúvida que eu fui remida da lei da maldição, de miséria, de pobreza, como que Ele entra comigo diante de um tribunal? Como que Jesus é meu advogado? Quem já precisou de um advogado, ele falou, você precisa me contar verdadeiramente tudo o que aconteceu. Você precisa estar convicta. É isso? Então vai ser assim que eu vou te defender. Não é assim, Val, que é advogada? Sabe? Você precisa estar convicto. Você precisa estar convicto da sua libertação, você precisa estar convicto que você foi retirado de um mundo de trevas, você precisa estar convicto que a sua família é bendita, você precisa estar convicto que seus filhos são bênçãos, são herança do Senhor, você precisa estar convicto que você é suprido, você precisa estar convicto que você é sarado e curado, você precisa estar convicto que a sua vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar o dia perfeito. Você precisa estar convicto para quando você lembrar isso no momento das suas orações diante de Deus, Ele fala, filho, vamos junto. Eu estou com você. Essa causa é ganha. Ele é um advogado perfeito, querido. E quando Ele pega junto com você, já é vitória na certa. Amém? E sabe que Ele continua dizendo aí? Apresente as suas razões. Exatamente isso. Por que você precisa apresentar? Você precisa verbalizar. Você precisa consumar aquilo, falando aquilo que você tem por dentro. Porque diante de uma situação, você poderá estar muito propício a discordar de você mesmo. Aqui está dando um amém, glória a Deus, aleluia. Mas amanhã, quando acordar, que tiver o primeiro desafio, eu falo, para que eu casei de novo? Sabe? Porque a gente pode ter esse momento de olhar, meu Deus, meu marido está na igreja, glória a Deus, meus filhos. Mas de repente você olha e fala, oh Jesus amado. Você pode anular. Você tem que estar com uma convicção tão verdadeira, tão firme dentro de você, que independente da situação, você não vai mudar. Apresente as suas razões. Você precisa estar falando, apresentando, verbalizando, falando o tempo todo. E por que tanto gerúndio? Porque é uma ação e você precisa estar praticando ela o tempo todo. Você não pode parar. Amém? Para quê? Para que você possa se justificar. Para que você tenha resposta. Qual a justificativa da pergunta? Deus vai te apresentar. Ele vai te trazer a memória, Ele vai te colocar. Sabe, quando você entra num tribunal com um advogado, você sente segurança. Você sabe que ele vai estar pronto para te defender. Você sabe que ele vai estar pronto para pleitear a tua causa. Você sabe que ele vai estar pronto para a determinação ser totalmente favorável. Ele vai apresentar a causa ao juiz e vai falar assim, não tem argumento, está ganho. O martelo está batido. E como diz os nordestinos, prego batido e ponta virada, não é isso?
Está feito. Já é. Não tem como mudar. Sabe? E a sua oração, ela é exatamente para isso, querido. O seu relacionamento é exatamente para isso. Agora, eu me pergunto, não é para vocês não, eu me pergunto, até que ponto Deus está tendo legalidade na minha vida para intervir? Em que área eu ainda não permiti, não apresentei, para que houvesse uma intervenção divina? Porque tem áreas que precisam melhorar na minha vida. Tem áreas que é preciso avançar. Tem áreas que não podem continuar como está. E tem áreas que precisam se superar. Mas diante disso, com a minha boca, através da minha oração, que legalidade eu estou dando para Deus? Qual o nível de conhecimento que eu estou tendo sobre isso para poder pleitear e apresentar minhas razões? Se eu não tenho razão, se eu não tenho conhecimento, um exemplo sobre a minha área financeira, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ouvir sobre esse assunto para poder relembrar a Deus, apresentar as minhas razões e Ele me justificar. E muitas vezes a gente pega o nosso momento de oração, a gente tentando se justificar pelos erros, se esquecendo do que foi feito e não tendo razão nenhuma, porque vira uma salada de fruta o momento da oração. Você inverte todo o versículo, fica quase uma oração contrária, né? Faz parte. Mas hoje a gente vai mudar de nível. Amém? Agora somos indesculpáveis. Quando o conhecimento chega, tudo tem que mudar, algo tem que mudar. Queridos, muitas vezes você pode hoje estar falando assim, mas já está acabando o ano, então isso a gente vai deixar para programar para o ano que vem. Sabe que não? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus não está ligado à data, ao nosso calendário. Deus, Ele é atemporal. Você precisa só relembrar Ele. Relembre Ele, apresente as suas razões e saiba que Ele vai te justificar. E olha só o Salmo 116, vamos lá, que eu gosto muito também. Versículo 1. Vamos ler Deixa eu ver outra versão aqui que eu gosto. Acho que é King James. Tem a Viva? Por favor. Aleluia. Sabe, queridos, de repente você já orou, já pediu, já falou, já chorou, né? E de repente ainda tem uma área da sua vida ou alguma resposta que você acha que fala assim, Deus não escutou, Deus não entendeu, talvez eu não expliquei para Ele, né, o que está acontecendo, talvez eu vou ter que falar de novo, porque eu acho que Ele não ouviu, aí a Carlene começou a orar também, aí a oração da Carlene é mais forte, Ele parou de ouvir a minha, foi ouvir da Carlene, sabe, queridos, mas não tem isso não existe, isso não existe. Porque olha só o que o salmista contou aí, ó. Eu amo o Senhor. Por quê? Porque Ele sempre me ouve. Sabe, queridos, Deus está te ouvindo em todo o tempo. Diga, Deus me escuta em todo o tempo. E olha só, e atende o quê? As minhas orações. Deus te escuta em todo o tempo, Deus te ouve em todo o tempo, Deus me ouve em todo o tempo e atende às nossas orações. Queridos, então não é só no momento de oração, lembra que eu falei que você pode anular aquilo que você orou? Então você está o tempo todo sendo ouvido, seja no seu momento do dia a dia, seja na sua oração. E olha só, Ele me escuta com toda atenção, por isso sempre pedirei a sua ajuda. Para quê? Para a minha vida. Você tem liberdade para pedir ajuda para Deus, para a sua vida.
Ainda tem muita coisa para acontecer até 31 de dezembro. Ainda tem muita história para ser mudada. Pode vir o pessoal do louvor. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser mudada, tem muita resposta para ser acessada, tem muito destino para ser alterado, tem muita rota para ser acertada. Queridos, ainda tem muita coisa para acontecer. Por quê? Porque Deus está atentamente nos ouvindo. A Bíblia diz: Ele me escuta com toda a atenção. Por isso, sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Eu sei que pode ter planos que você fez lá em janeiro para esse ano e até agora não conseguiu colocar em prática. Até agora você não viu nenhuma solução, não viu nada como poderia estar acontecendo, mas hoje é dia de você dar legalidade para Deus. Começar a intervir nessa situação. E as coisas podem começar a serem mudadas agora mesmo. Diga agora mesmo. Agora mesmo. Vamos ficar de pé. Olá! Você que acabou de ouvir essa ministração até o final, eu sei que algo foi acrescentado em sua vida. Você que não nasceu de novo, eu convido você a fazer essa confissão junto comigo. Lá em Romanos 10:9 fala que se você crer com o coração e confessares com a boca, você será salvo. Então, vamos fazer essa confissão comigo aqui agora? Deus, eu creio que Jesus morreu naquela cruz para que eu me tornasse teu filho amado. Eu sei que, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz. E hoje, pela fé, eu me torno teu filho amado. Você que acabou de fazer esta confissão, acesse o link aqui abaixo e logo, logo nós entraremos em contato com você. Prospere e avance!